E não só para o momento que tá chegando logo mais, a Páscoa tá logo aí, mas é uma receita que você vai ter sempre com você. Fala sério, uma Catarina de bacalhau é tudo de chique, né? Tudo bom? Seja bem-vindo. José Marcos Reis está com a gente mais uma vez, ele que é o especialista e vai mostrar pra gente como fazer a Catarina salgada hoje. Eu confesso que até então só experimentei a doce. Salgada é novidade pra mim. Não, mas nós temos, hoje é muito difundido isso, inclusive na nossa loja lá, eu tenho ela... O bacalhau é em função da Páscoa, né? Tá. Nós estamos no momento da Páscoa, então o bacalhau pode ser com bacalhau, pode ser com sardinha, também fica muito boa. Fica saboroso. Pode ser com atum. O atum eu tenho, por exemplo, eu tenho atum com provolone. Eu tenho de calabresa, eu tenho de tomate seco com queijo branco, eu tenho de peito de peru com escarola e queijo branco. Então eu tenho uma variedade muito grande de Catarina salgada. De sabores salgados também. Que legal, né? Coisa gostosa. E o bacana é saber que a massa da Catarina, ela é essa massa gostosa, Isso. ao mesmo tempo ela é leve e ela aceita toda essa variedade de sabores. Ela vai da combinação do doce para o salgado, porque como você mesmo disse, a Catarina geralmente a pessoa faz ela, é o creme e a maçã, né? E a gente tem de chocolate, eu tenho ela de banana, que também é sensacional, de banana é muito boa. maravilhosa. E agora, como a massa de folhada é uma massa doce, né? Mas essa combinação do doce com o salgado fica fantástico. Ah, eu não tenho dúvida. E ela é extremamente saborosa. Aquela de bacalhau, ela ficou divina. Não, e o que eu Isso posso gostei garantir. é que você arrepiou no recheio. Ah, mas isso não é aquela marca, coisa que marca nossa, né? Gente, não, E você fazer sempre uma arrepia propagandinha quando vem pra nós é uma Não, marca tem da que, gente. tem que fazer, porque o mérito é todo de fazer bem vocês. Mas feito. dá uma olhada ali, gente, presta atenção. É tipo um lanche, né? Exatamente. Lotado, né? De bacalhau. Não é aquela coisa que você vê um monte de massa e um cheirinho de bacalhau aqui e ali. É bacalhau puro mesmo, Puro, né? lotado. Qualquer tipo de recheio que nós fazemos, ele tem essa riqueza. essa quantidade, né? Porque aí realmente o sabor cresce, né? Fica uma coisa... Não é à toa que faz tanto sucesso. Não é à toa que é isso daí. Vamos lá, então, eu vou passar os Vamos. ingredientes, o pessoal de casa já vai anotando. Eu não tenho dúvida que a galera vai fazer essa Catarina agora, não para esse domingo, né? No próximo, já é a Páscoa. Sim, já é a Páscoa, semana que vem. Delícia. Vamos anotar, então, os ingredientes para fazer a massa da Catarina. Essa massa que eu vou passar agora... É o mesmo ingrediente que eu vou usar para doce, é para salgada? Exatamente, É a massa básica, não muda massa, nada. Vamos dizer que é a massa mãe que você utiliza para fazer a salgada e a doce. Tá, não muda nada, nem um pouquinho mais de sal, açúcar, nada? Nada. Então é a mesma. É a mesma massa. Beleza, vamos lá então. Para a massa você precisa de meio quilo de farinha de trigo, 500 gramas de farinha de trigo, 2 colheres das de sopa de açúcar, 1 colher de chá de sal, 3 tabletes de fermento, 1 colher de sopa de manteiga, 1 colher das de sopa de manteiga, 1 ovo, 1 xícara de chá de água e 4 colheres das de sopa de margarina folhada para folhar a massa. Exatamente. Existe um tipo específico de margarina, então, Existe um para tipo fazer esse processo? O processo é uma margarina própria para o folhado, né? Tá. Nós podemos utilizar, eventualmente, a manteiga, mas a manteiga, ela é... A consistência dela, ela é muito mole, vamos dizer assim, e na hora de folhar, ela estoura a massa. Então, essa margarina folhada encontra-se facilmente no mercado, sem problema algum. Ela é própria para o folhamento da massa. Ah, entendi. Tá bom. E é fácil de encontrar, né? Sim, Como sem você dúvida fala. nenhuma. Tá bom. Eu vou passar agora os ingredientes desse recheio espetacular de bacalhau, vamos anotar, para você ter uma ideia da quantidade de bacalhau que vai, por isso que ela vai ficar bombada desse jeito. Meio quilo de bacalhau desfiado, gente. 500 gramas de bacalhau desfiado. Tá explicada a fartura, né? Tá vendo? Continuando, meia cebola, 2 dentes de alho, 2 dentes de alho, 1 pimenta a dedo de moça, bem picadinha, azeite, salsa e sal. Só isso. Ok. Ok. A gente começa pela massa ou pelo recheio? Não, vamos fazer pela massa, né? Aí, porque quando a gente termina de fazer a massa, ela precisa descansar um pouquinho, né? Ah, tá. Para ela poder ser folhada. Tá. É o momento que a gente faz o recheio. Tá bom. Eu, inclusive, tenho todos eles prontos, tanto a massa quanto o recheio. Tudo porque adiantado já. Você sabe como é que é aqui, né? Às vezes a gente precisa editar muito, né? Editar muito, então, mas o passo a passo dá para pegar bem. Tá bom, vamos Então, lá. vamos lá?
Então é a farinha, né? Uhum. O açúcar. O sal. Já Mas na esse açúcar quantidade. não vai para derreter o tablete? Eu sempre faço uma confusão com trabalhar não, o eu tablete. só- Não precisa derreter ele antes, fazer aquele... Esponja, né? É. Não precisa. Essa aqui pode fazer direto. Tá. Só dou uma misturadinha nos secos aqui, Tudo né? secos primeiro, né? Que aí dá uma... Isso tudo é a função da batedeira, né? Que a batedeira faz isso. Mas a gente, como tá fazendo na mão... E, Dá pra inclusive, fazer na dá mão, pra na boa? fazer, dá boa. Mas também pode ser usado a batedeira, tá? Tá. Mais fácil. Se você tiver uma batedeira, então, que trabalhe Tem, massa, que né? trabalhe massa, que ela suporte o peso da massa, Ela né? fica pesada Fica. depois? Ela vai ficando pesada, então se de repente a batedeira não tiver uma velocidade, uma capacidade, digamos assim, boa, Não é qualquer batedeira não é que faz, batedeira, né? E até para não estragar, né? Porque uma quantidade de meio quilo é possível desfazer na mão tranquilamente. Eu coloquei aqui a margarina, o ovo, o sal, o Quantas açúcar. catarinas vão render? Aqui, essa aqui nós vamos render 2 daquela pequena. Tá. 2 da pequena. Aqui já é um processo mais manual. Então você colocou o sal, O açúcar. sal, o açúcar, a manteiga e o ovo, né? Tá. Eu dou uma incorporadinha na massa, ela vai tomando a própria umidade da margarina, do ovo, né? Já vai Agora virando uma farofinha. já vai virando uma farofinha. E o que é legal é que os ingredientes vão todos se juntando. Tá. Aí eu pego o fermento. Eu sou uma fã de Catarina. É, Sempre tem uma em casa. muito bom. Principalmente a de maçã e a de banana. Mas de Banana. maçã é mais tradicional, né? Catarina começou com um recheio de maçã, o mais tradicional de maçã? Maçã. É? Aqui eu tenho conhecimento sim, né? A água, eu tenho sempre aquela dica de a gente não colocar tudo de uma vez, até para ver qual vai ser a capacidade de absorção desse trigo, né? Tá. A gente vai colocando aos pouquinhos. E isso é sempre bom lembrar, né? A dica que você sempre dá, que vai variar de acordo com o tempo, Umidade, a né? umidade do ar, o tipo da farinha, O tipo da a marca. farinha, né? Então a gente precisa tomar esse cuidado, porque a água, aos pouquinhos, a gente consegue acrescentar. Se ela passa do ponto, o que vai acontecer? Eu vou ter que incorporar mais farinha. Aí eu já desbalanceei toda a massa. É verdade. E o certo seria aumentar de tudo, né? É, aí você tem que aumentar de tudo. Então vai colocando aos Pra pouquinhos. gente não correr esse sentir, risco, né? a gente vai colocando aos pouquinhos E mão na massa. e mão na massa. Depois que ela juntar toda aqui, aí eu trago ela pra mesa, pra gente poder ter um trabalho mais duro, assim, no sovamento da massa. E essa ideia de recheio, além da massa, você ter aí a massa da Catarina para outras Catarinas, tantos outros sabores, né, tanto doce quanto salgado, você também pode aproveitar essa ideia que o Zé Marcos está passando aqui de recheio para tantas outras receitas também. Acho que vira um recheio básico para uma torta. Olha, aqui eu já vou trazer ela pra mesa, sem Até se dúvida. quiser fazer o pastel de bacalhau, aquele famoso também, né? Sim, claro, sem dúvida. É uma ideia bacana para você ter aí um recheio de bacalhau gostoso para tantas outras receitas Olha, também. aqui é aquele trabalhinho que nós fazemos aqui, ó, de sovar a massa, né? Tem que bater muito nela? Você gosta de apanhar? Ela gosta. A massa gosta, né? Esse trabalho que eu faço Algumas aqui. gostam mais, outras gostam gostam menos, né? menos, é verdade. Essa gosta muito ou pouco? Ela gosta de o ponto, vamos dizer assim, né? Na medida É certa. na medida certa. A massa, ela chega num ponto Ah, que eu sempre dou uma dica, que o sovamento da massa, ele tem que ficar em ponto de véu. ah, tá. Depois a gente mostra de novo ali naquela massa que nós estamos pronta, que nós não vamos ter o tempo suficiente para poder Deixar ela crescer. essa daqui, não, chegar no ponto ideal, né? Você vê, ó, ela já está se formando, tá vendo? Ela sempre é uma massa mais úmida, mais macia, né? Ela é para ser úmida, mas não é para ficar grudando. Ela tem que de forma soltar com nenhuma. facilidade. Olha, eu aqui, ó, você já consegue perceber, ó, que ela sai da minha mão com toda facilidade. Tá. Eu vou só parando aqui as farinhas. Então, vou- em casa, você sove mais, é isso? Precisa Sove mais. sovar mais tempo. Bem mais tempo do que eu estou fazendo aqui agora, Tá. né? Eu até vou Quanto dar a tempo dica mais agora. ou menos? Uns 10 minutos? Uns 10 minutos. Aqui, ó, quando eu abro a massa aqui agora, ó, olha o que acontece com ela. Ela arrebenta, ó. É, não vai despedaçar, né? Tá vendo? Ela arrebenta. Isso é sinal que ela ainda não está no ponto dela, né? Ah, então o ponto certo é quando chegar no ponto de véu, De véu. aí mesmo. Aqui mesmo. Sovando. Isso, porque Tá. aqui é o... Aqui nós Não é estamos... depois que ela cresceu. Não, de forma nenhuma. Nós estamos aqui preparando a massa.
Depois dela bem sovadinha, o que nós fazemos? Nós vamos pegar ela e vamos fazer um boleamento dela e vamos deixar ela descansar por 10 minutos. Tá. Aí a gente faz aquela magiquinha de sempre. Aquela edição básica, de repente o tempo passou, ele sovou os 10 minutos. Nossa, E aí nós que trazemos bonita, ela pra- cresce tudo isso depois? Tudo isso. Ela dá essa descansada muito boa. Tá, né? para entender melhor então, você vai fazer o seguinte em casa. Sovar 10 minutos até ela chegar no ponto de véu. Tá. Aqui eu vou dar uma Pelo puxadinha menos 10 aqui, ó. minutos, né? Que o ponto de véu é esse. Aí depois que chegou no ponto de véu, tem que descansar. Isso, aí ela vai, não, ela vai descansar. Quanto tempo? Quando ela chegar no ponto de véu, ela vai descansar de 10 a 15 minutos. Ah, tá. Aí ela vai crescer e ficar grandona Vai ficar assim, Deu pra grandona. acompanhar? Viu como ela ficou? Ela fica parece um véuzinho, tecido nós vamos mesmo. repetir. Parece um É véuzinho. um véuzinho, ó. É um tecido, ó. Ela estica mesmo Você estica, e ó. não arrebenta, não quebra. E você vê a transparência do outro lado. É. Tá vendo? Um véu, Legal. né? Esse é o ponto de Essa véu. daqui nós vamos deixar, que é aquela que nós vamos abrir para folhear a massa, tá? Tá. Agora Vamos a gente fazer vai o pro nosso recheio? Vamos. Sim, vamos. Vou trazer tudo mais pertinho de você aqui, ó. O bacalhau, como é que você trabalhou ele para chegar nesse... Esse bacalhau é um bacalhau de salgado, né? Um bacalhau gados morrua, que é o que existe de melhor Que é o em melhor, é bacalhau, verdade. né? Ele é de salgado. E depois nós desfiamos ele nesse padrão aqui. E aqui nós vamos refogar ele. Eu também já tenho ele prontinho ali na geladeira para a gente utilizar, tá? Tá. Porque ele tem que ser utilizado frio? É frio, frio. Não pode colocar ele quente na Não, é massa? melhor não, né? Porque ele quente na massa, embora ele até ajuda o crescimento da própria massa. Por exemplo, no frio, é que para você manipular ele quente não fica legal, né? É, né? Não é uma... Mas pode ser colocado na massa quente. Não tem problema, então. Não, de forma nenhuma. De repente a pessoa tá com pressa. É mais pela manipulação. Tá. Aqui nós estamos refogando a nossa cebola, o alho, né? Eu Nossa, tenho que aqui... cheiro bom, meu Que Deus. bom, né? A pimenta é assim, né? Vai muito do gosto de cada um. Aham. De repente a pessoa não põe pimenta, ela pode colocar o orégano, não tem A gosto do freguês. a gosto do freguês. No meu caso, pode colocar pimenta. Não Pode, tem né? problema, não. A cebola ela vai ficar bem estrugidinha, né? Que nem a gente chama, bem refogadinha. Estrugida é em Portugal que nós falamos, É né? mesmo, estrugidinha? Vamos estrugir a cebola. Eu nunca tinha ouvido falar. É estrugir. É o processo de dar uma refogadinha. É uma refogada. O Deixa eu estrugir é adorar. o refogar. Tá. Minha mãe que falava, né? Quando a gente era pequeno, ela colocava, ó, ia fazer o arroz ou qualquer coisa, então ela estrugia a cebola. Ai, que bacana. A gente leva uns termos, né, que os Nossa. avós usavam, assim, pra vida toda, né? No Pra meu vida caso, tem inteira. bastante termo espanhol que eu acabo usando, assim, no dia a dia, por conta dos avós, dos pais também. Sem dúvida nenhuma. Nossa, que coisa boa. Se você me fizer a gentileza, na geladeira tem o nosso bacalhau já preparado. Vamos atirar? Vamos. Bom, então você já explicou, né? Você pegou o bacalhau já de salgado, De salgado, os ingredientes, né? cozinhou, desfiou. Aqui ele está sendo refogado, a gente coloca uma salsinha sempre para dar uma corzinha. Esse aqui você não vai usar mais, né? Não. Obrigada. E aqui, viu, Rê, é sempre bom você, como o bacalhau é de salgado, corrigir o sal. Ah, tá. A pessoa experimenta, se eventualmente ela quiser, ela corrige o sal. Nós já temos ele pronto, nós vamos deixar ele aqui. Agora o passo mais importante é aqui, A montagem. montagem. Eu trago a massa para a mesa, eu abro ela. Você vê, ela está tão fácil de trabalhar que ela automaticamente ela se abre. Bastante gente interagindo aqui, amando essa receita. Um queridíssimo que também sempre escreve pra gente, o Emanuel Alexandrino, tá dizendo aqui, que delícia, muito gostosa. Quer dizer, o pessoal tá curtindo Boa, em tá casa. curtindo. Mesmo quem não vai fazer a receita em casa, não tem como não ficar com água Não, na mas boca. olha, eu não é difícil de fazer, como as pessoas estão percebendo. Muito fácil, É muito fácil. ó. muito fácil. Aqui Esse é o processo de folhear a de massa, folhear a massa, né? Tá, então né? abre a massa mesmo assim, Isso. sem muito critério, né? Só dá uma espalhada nela. Depois eu vou dar uma requadrada nela, Tá. como você vê aqui, ó. E aí divide um pouco essa manteiga. Essa manteiga, eu deixo essa Você parte coloca aqui. toda a quantidade de uma vez só, então? Toda. Tá. É porque aqui eu vou espalhar ela no rolo. Tá. Então a gente vem aqui, ó, faço esse processo. Envelopa. Envelopo ela, acerto e trago pra cá. Isso é o que nós chamamos de processo de 3 dobras. 3 dobras, tá? É. Aí com a ajuda do rolo,
Vai espalhando essa Vamos manteiga espalhando a na massa manteiga. toda. Tá vendo? Aqui nós temos uma bancada que não é muito grande, É, mas independente disso dá pra Tem que gente se virar, trabalhar. né? Não. Ó, eu vou abrindo ela bem. Se eu usasse manteiga, o que poderia talvez acontecer? Ela arrebentar. ah, é? É. Aí é o processo de 4 dobras que a gente chama. Ah, Eu venho até aqui, vou abrindo ela, trago aqui, certo? e dobra Depois de novo. junto de novo. Aí Que vamos. legal. Então, primeiro 3 dobras, depois 4 4. e vai abrindo, vai Vamos esticando. abrindo. Vai repetir mais dobras? Não, não. Mais vezes? Não? Agora Não, acabou? você podia repetir até mais, não tem problema nenhum. Vai ficar mais folhado ainda. Mas esse é o processo normal que nós estamos fazendo para a gente ter tempo de mostrar o recheio. Tá. Eu vou abrindo a massa. A gente começa a perceber que as pessoas começam a chegar já, né? Assim, no finalzinho do Ó, programa. eu pego essa massa, vou dividir ela em 2. Vai render 2, então, Aquelas né? 2 que eu te falei, certo? Essa eu deixo aqui, trago pra cá. Eu dou uma paradinha aqui para acertar a massa. Ela tem que ficar um retângulo? É um retângulo isso. Consigo. Mais uma abridinha. Aqui é o segredo daquela... Daqui vai ser Olha a que trabalho Catarina. interessante. Tá vendo? Eu vou modulando Gente, aqui. chegou ó. o momento do artesanato agora É. na massa, né? Olha lá. Faz vários cortes nela Isso aqui é o que nós vamos fazer a nossa trança. para ir trançando com o É. recheio no meio. Exatamente. Que bacana. Faz isso dos dois lados. Dos dois lados. Tá. Aí, o nosso recheio. Nossa senhora, que espetáculo, meu Deus. Olha isso. Aí tá faltando uma coisinha que eu não coloquei aqui, Ah, até porque é uma dica, mas pode ser colocado azeitona aqui. é verdade. Boa. Azeitona, tá faltando azeitona para ficar um Azeitona verdadeiro picadinha. bacalhau. Aí sim, a bacalhauada então dentro da Catarina. eu tenho ela aqui, então aqui nós vamos começar a trançá-la. Uma de um lado, outra do Ó. outro. Olha que formato bonito que ela vai dando, ó. Que show, Tá vendo? Zé. Muito legal. Ó. A gente vai crescendo aqui no folhado, ó. E ao mesmo tempo cobre todo o recheio, né? Isso, ó. Tem gente que imagina, poxa, mas tá tudo repicado, como é que vai acontecer isso aí? Vai cair recheio pra todo lado? Cai nada cai, lá. não, ó. Bem trançadinha. Ela vem, Ah, produto extremamente artesanal. que legal. Ela tá aqui, ó. Ai, que espetáculo. Dá Agora- aquela pinceladinha de ovo por cima ou não Agora precisa? sim. Agora nós vamos transformar, nós vamos levar ela para a assadeira. Precisa untar ou não? A massa já é bem assim, amanteigada? se ela já está manteigada, não tem problema. Vou deixar Tá. esse pedaço aqui. Aí eu levo ela para a assadeira. Você vê, é tanto recheio que ela cai. O que vai acontecer aqui? É. Nós vamos esperar por volta de uns 40, 50 minutos para ela dar tempo de crescer Antes de ir pro forno. antes de ir para o forno. Tá. Aqui é um tempo de 40, 50 minutos. Eu tenho o ovo. 40, 50 minutos. Isso. Então, depois que você recheou, trançou, espera, mas aí fora da geladeira, Fora né? da geladeira, Tá. em temperatura ambiente, para que ela possa crescer. Eu não digo que ela vai dobrar de volume, de tamanho, mas é uns 40, 50 minutos, a pessoa percebe que ela cresce. Aí você vai, antes de colocar o forno, nós pincelamos ela, Não é só com a gema, pode ser o ovo todo. pode ser o ovo todo. Tem pessoas que gostam de fazer só com gema, ou só gema e um pouquinho de água, eu utilizo o ovo inteiro. Vai ter que jogar a clara fora, né? Então, a não ser quando, por exemplo, assim, a gente vai fazer suspiro, que a dona de casa às vezes faz em casa. Aí tem gema Então, sobrando. aproveito a clara, reservo, na gema acrescento um pouquinho de água e aí a gente pincela ela, fica Tá muito bom. legal, tá? E forno? Quanto tempo de forno? Ela vai ficar no forno por volta de 35, 40 minutos a 180 graus mais ou menos. Tá. 180 a 200 graus, Não é muito tempo, tá? não. Você quer que eu pegue uma ali só para você trazer ela para mesa? Aham. Ou se eu quero, eu vou pegar Eu vou. meu pratinho enquanto isso. Aqui, ó. Olha que linda, gente. Fala sério. Ai, meu Deus, vou passando contatos aqui então do José Marcos Reis.
para você conhecer mais todo esse primor de trabalho direto lá da Requinte, requinte.com.br, requinte.com.br é o endereço eletrônico daquela panificadora maravilhosa que tem tudo isso aqui, muito, mas muito mais E um esperando segredinho você. aqui também é bom colocar um azeitinho na hora de degustá-lo. Nossa, mas você tirou Precisa aqui, ó. pôr o azeite, né? Aquela regadinha de azeite final, assim, Isso. ó. Para deixar ainda mais molhadinha, mais suculenta. Olha isso. Como é bom. Não é boa? Olha, mudou tudo na sua Páscoa a partir de agora. Ó, sem dúvida nenhuma. Pode fazer que é maravilhosa. Dá tempo de mais uma mordidinha, diretor? Eu não tô resistindo. Bombada de recheio. Olha aqui. Um espetáculo. Vou falar o quê? O azeite tá Simplesmente deliciosa. Me espera que eu volto já, tá bom? Olha, divina, divina. chegando. Que é bom que você gostou. E fácil de fazer, né? Fácil, é o processo do folheamento da massa, é um pouquinho mais, mas também é tranquilo, dá pra fazer sem problema. Requinte.com.br, pode anotar. Pode ir lá que tem. Obrigada, querido. Arrasou nas Obrigado. flores mais uma vez, viu? Imagina, que é isso. Muito bom Ok. mesmo. Não demore a voltar, tá bom? Não, então... Um beijo. Só chamar, a gente vem. Tá joia, obrigada.